bom? Estamos aqui novamente para falar sobre pincéis. No último vídeo, a gente falou sobre os pincéis dedicados à preparação de pele. Hoje, nós vamos falar sobre os pincéis dedicados às áreas, ou à área dos olhos, tá? Então, se você assistiu o último vídeo, eu acredito que vocês aqui, meus seguidores do YouTuber, do Instagram, toda a minha galera amada, acabou de sair do último vídeo e veio pra esse, ó, nota 10 pra vocês, tá bom? Eu fiquei do primeiro vídeo pro último, eu fiquei mais ou menos um mês sem postar, porque eu tava ali recolhendo informações e tudo mais. E agora você já tem 2 vídeos seguidos. Vamos pra mim. Então eu espero que vocês aproveitem, tanto quanto eu que tô gravando, pra absorver um pouco aí do que eu sei e tô compartilhando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Você já se inscreveu nesse canal? Não acredito. Queridos, vocês têm que se inscrever nesse canal. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações, que assim que eu postar um vídeo você recebe. Olha só, que maravilha. Tá bom? Vou deixar também aqui meu Instagram, meu Facebook, para vocês me acompanharem, tá? Lá nas redes sociais. Eu costumo postar com mais frequência no Instagram, lá tem challenge, tem vídeos de make, vocês com certeza vão adorar, tá bom? Então, me sigam por lá. Então agora a gente vai falar sobre pincéis para a área dos olhos. Eu tenho todos esses aqui. Eu acho que de todos os tipos de pincéis para certas regiões do rosto, com certeza os pincéis dedicados à área dos olhos você vai ter em uma maior quantidade, assim como eu tenho. Eu até separei para vocês, então assim, os faciais entre pincéis e esponjinha, eu tenho um total de 18 aplicadores pro rosto. Para a área dos olhos, inclusive sobrancelha, eu tenho 26. Então, bem mais do que para o rosto. Porque para o olho é muito mais complexo. Por mais que sejam só 2 regiões, existem muitos lugares, assim, enfim, é muito mais complexo. Se você se maqueia aí, você deve saber que os detalhes, a textura das cerdas, se tem mais cerdas, se tem menos, faz muita diferença. É diferente do rosto, porque o rosto a gente aplica em áreas maiores, então você consegue dar um jeitinho. O olho é muito específico, então por isso que você vai ter mais pincéis. Ainda mais se você for como eu, que não gosta de usar um pincel para mais de uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho pincéis para a área dos olhos idênticos, porque eu usava muito um pincel com tom marrom e queria usar muito mesmo pincel para tons de rosa. Então eu comprei 2 para um só usar marrom e um só usar rosa. Se você acha isso um excesso, não faça. Lave o produto, limpe e o reutilize. Mas eu acho que para mim que me maqueio com muita frequência é extremamente útil. Claro que não todos os meus pincéis eu tenho duplicados, mas principalmente os de esfumar. Vou explicar para vocês. Então esses aqui são iguais, eles são da Vult N15. Se eu recebesse um caminhão desses pincéis, pra mim seria maravilhoso, porque eu queria ter um pra usar com marrom, pra usar com rosa, verde, azul, amarelo, vermelho. Eu juro pra vocês, porque eles são incríveis. Eu gosto deles pra fazer a base da sombra, sabe aquele fundinho por onde a gente começa a sombra? Eu gosto muito deles, eles são incríveis. Eles têm umas cerdas bem firminhas, eles estão meio bagunçadinhos assim porque eu já lavei várias vezes, tá? Mas também tem uma qualidade muito boa. Eles são mais durinhos e eles esfumam com excelência. Eu sou apaixonada por esses pincéis, sem dúvida nenhuma eles são os meus preferidos para esfumar. Aí a gente também tem, daqui pra frente, gente, todos vão esfumar e aplicar sombra, enfim, quase todos têm essa mesma utilidade. O que vai mudando mesmo é a região onde eu gosto de usar eles. Então eu tenho, eu tenho outro desse, aqui. Eu tenho esses, tá faltando um, tá não? Esses aqui
que eu gosto de aplicar nos cantinhos externos. Esses dois aqui são da coleção da Mariana Saad, a primeira dela é o KP2. Esse aqui é da Boticário, antigo. E esse daqui é da RK by Kiss, tá? O nome dele é Tapered Eyeshadow. Tá bom? Vou deixar o nomezinho pra vocês. Eu gosto deles pra aplicar apenas nesse cantinho. Eu gosto muito deles. Por que eu tenho tantos? Porque esse daqui, ele foi sendo substituído ao longo do tempo. Ele é bem molinho. Então, ele não tinha ainda essa característica de ter as cerdas mais firmes. Esses dois aqui, eles são ótimos para aplicar no cantinho e também aqui na região do côncavo. Eu gosto muito deles. Então, por exemplo, se eu vou fazer 2 tonalidades de sombra ou 3 tonalidades de sombra, eu vou usar esse aqui para começar, fazer a base da sombra. Esse daqui eu vou marcar o côncavo. Esse aqui eu vou usar o cantinho. E aí, por fim, eu aplico a sombra cintilante aqui no meio. Então, eu sou apaixonada. Eu tenho 2 deles porque a maior parte das minhas maquiagens, assim, cotidianas, ou elas são rosas, ou uns tons avermelhados, ou marrom. É o que eu mais uso, assim, frequentemente. Então, eu tenho 2 porque um eu usava para tons de marrom e o outro eu usava para tons de sombra na tonalidade rosa, vermelho. Por isso que eu tenho 2, tá? Pra região da sobrancelha, eu tenho esses 3 aqui. Eu tenho esse aqui, da RK by Kiss também, Brown, o nome dele. Da Ruby. Ah, eu descobri esse nome agora. Ruby Kisses. Tá, então eu tenho esse daqui. E ele tem a finalidade de você fazer a sua sobrancelha. Então essa parte aqui, tô tremendo. Essa parte aqui você usa pra pentear a sobrancelha e essa daqui pra preencher. Gosto muito. Esse aqui é da Natura. Ele é bem antiguinho também. Ele tem a mesma função e eu adoro. A diferença é que eu acho essa pontinha aqui mais precisa. No entanto, ela pega menos produto. Então você dedica mais tempo. Então eu gosto dessa pontinha mais pra desenhar. E essa daqui pra preencher, ela é mais rápida, ela tem mais cerdas, então você consegue aplicar mais produto. Eu acho bem legal. Mas são produtos similares e você consegue fazer a mesma coisa. E esse daqui é do Marco Boni, número 16. É só pra pentear a sobrancelha mesmo, porque eu sou obcecada por sobrancelha. Vocês nunca me verão com a sobrancelha pra fazer. Ela tá sempre penteadinha, sempre feita, porque eu tiro praticamente todo dia. Se tiver alguém obcecado por sobrancelha, coloca aqui nos comentários pra mim saber. Eu, com certeza, é alguma mania forte minha. Então, assim, acordo de manhã, lavo o rosto, cuido de tudo que eu preciso cuidar e penteio a minha sobrancelha. Certo, então agora a gente vai falar sobre os pincéis de detalhe, que são tão importantes aí pra nossa make, tá? Eu tenho esses pincéis aqui, que são pincéis para detalhes de diferentes marcas e de diferentes épocas, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste pra você ficar bem inteirado do que a gente tá falando. Mas resumidamente, os pincéis avançam com o passar dos anos, assim como tudo na vida. Então você vai encontrar aqui nesse vídeo e no outro alguns pincéis que tinham funcionalidades no passado que hoje em dia já estão super diferentes e como que a gente pode usar. Tá bom? Já dei um gostinho pra você, se você não viu o vídeo passado, vai lá ver, tá? Então, esses pincéis aqui são pincéis para detalhes. Eu vou falar as marcas que nós temos aqui, que eu tenho aqui, né? RK by Kiss, esse daqui é o Large Eyeshadow. Vou mostrar pra vocês. Vou apresentar, depois eu explico, tá bom? Esse daqui é da Mariana Saad, MS8, tá? Da linha da Oceane, para detalhe também. Mariana Saad, MS10 da Oceane. Mariana Saad, da Oceane, MS12. E
da linha da Boticário, daquela linha que eu falei pra vocês. Olha como é importante, se você não viu o último vídeo, vem. De uma linha de pincéis um pouco mais antigos que eu tenho, da Boticário. Esses dois aqui, que também são pra detalhes. E hoje em dia eu uso um pouquinho diferente, mas eu separei como detalhe para explicar pra vocês. Então tá, você já deve ter percebido que eu sou apaixonada pelos pincéis da Mariana Saad. Eu tenho aí a maioria, né? E eu gosto muito. Vamos falar agora sobre as diferenças. Esses pincéis aqui, que são os mais antigos que eu tenho, eles são bem menores, eles são bem mais durinhos. E assim, eu acho eles rígidos. Então assim, o produto que você pegar, aonde você passar, ele vai ficar exatamente marcado na forma como o pincel aplicar. O que eu quero dizer aí? Que tudo na área dos olhos tem um pouco de esfumado, né? Poucas coisas são bem marcadas. Algumas áreas só a gente escolhe marcar, mas a maior parte da maquiagem da área dos olhos a gente esfuma, a gente mistura uma sombra com a outra para dar aquele efeito de degradê. E esses pincéis aqui, eles não esfumam muito bem. Eles são melhores para aplicar a sombra. E aí você usa outro para esfumar. Eu não sei se tem no mercado atualmente, porque são antigos, mas era Boticário. Acredito que vocês consigam encontrar esse modelo de outras marcas, mas muito provavelmente não tão rígidos assim, um pouco mais flexíveis, tá? Hoje em dia eu gosto muito deles pra quê? Pra usar aqui, debaixo dos olhos. Eu sempre passo sombra debaixo dos olhos, então é uma área que eu gosto muito, porque ele pega o produto e espalha sem esfumar demais, porque se a gente esfumar demais também a sombra some. Então eu gosto muito dele. Esse daqui ele é mais redondinho, acredito que vocês consigam ver. Esse aqui, ele já tem uma inclinação. Eu gosto muito dele atualmente para fazer contorno no nariz. Então eu acho ele muito legal para desenhar ali o contorno que eu quero que fique com a maquiagem. Então funcionam muito bem pra mim atualmente como pincéis para marcar, seja marcar a sombra debaixo da área dos olhos ou então fazer uma marcação no rosto, tá bom? Os da Mariana, esses três aqui, eles são excelentes para aplicar sombra cintilante, para aplicar sombras em cantinhos. Então aqui, assim, aqui embaixo também da área dos olhos, os três, tá bom? Qual é a diferença? Esse daqui é um pouquinho maior, tem mais cerdas e é um pouco mais preciso. Então eu indico para você usar numa área que você vai precisar de mais produto. Então de repente você quer marcar o côncavo, ele é muito legal. Esses aqui são menores, eu fiz uma ordem de maior para o menor, tá? Então esse tem mais cerdas, esse daqui é o que menos tem, tá? Esse daqui eu acho ele muito legal para aplicar em cantinhos, eu acho ele bem legal mesmo para você fazer um desenho aí na sua pálpebra, não um artístico, mas para você fazer aplicações de sombra em lugares específicos, de repente você quer usar uma sombra um pouquinho mais escura, ele é bem legal. E esse daqui, ele é multifuncional, tá? A função dele realmente é essa, ser multifuncional. O que eu quero dizer? Você pode usar ele para tudo, você pode usar ele para aqui embaixo, para cantinho, para esfumar delineado, ele é bem legal, para marcar côncavo, tá bom? Eu sou apaixonada pela linha da Mariana Saad, então eu adquiri todos os pincéis dela para a área dos olhos, tá? Inclusive ele veio com um explicativo. Se você compra, na época, se você comprasse a linha, eu comprei a esponja, comprei mais algumas coisas e eu ganhei um explicativo da Mariana falando beabá de cada pincel. Gente, eu tentei de verdade achar o banner da Mariana Saad explicando a função de cada pincel, mas eu não encontrei. Então eu vou pesquisar e coloco em texto aí pra vocês, tá? Mas enfim, explicações dadas de acordo com o meu uso, tá bom? Independente da forma como eu apresentar o uso dos pincéis pra vocês, a gente tem sim que pensar naquela diquinha do primeiro vídeo falando sobre pincéis, sobre arriscar e usar os pincéis para outras coisas, não somente porque
a marca nos apresenta, tá? É claro que ela tem que cumprir o papel dela, apresentar o pincel de acordo com a funcionalidade que ela indica, mas a gente sempre e deve, não só, a gente sempre deve buscar o que é melhor pra gente. Então, se você gostou de um pincel específico para esfumar, esfuma. Se deu certo pra você pra fazer marcação de côncavo, faz a marcação, tá? Então, é isso. Esses são os 3 pincéis para detalhes. Eu gosto de usar esse pra marcar o côncavo, esse daqui pra fazer um detalhe no cantinho e esse daqui eu uso pra tudo, tá? Agora eu tenho pincéis pra cantinhos. Eu tenho esses daqui, esse é da Natura Una Olhos Finalização, é o nome dele. Eu apresento, tá? Depois a gente fala um pouquinho. Esse daqui é o da Mariana Saad MS9, com a Oceane. Tem um pouquinho cerdas. Esse aqui é da Natura. Esse aqui tinha alguma coisa aqui, mas já era, então vou mostrar só esse. E esse daqui também da Mariana Saad, MS11, tá bom? Tá. Esses são os meus pincéis para cantinhos. Pra que eu gosto de usar? Esse e esse aqui, a parte de cima, eu gosto de usar pra iluminar embaixo da sobrancelha. E esse pontinho aqui, eu gosto muito. Eu acho eles muito bons. Esse pincel aqui da Natura, ele é mais antiguinho, tanto que ele já não tem mais nem essa parte. Eu tenho ele faz um tempo, então eu precisei aí procurar novidade no mercado e eu encontrei. E aí eu adquiri esse aqui da Natura, a descrição, olha, sinalização. Ele tem 2 pontas, super versátil. Com essa pontinha aqui eu gosto de fazer a iluminação debaixo da sobrancelha e aqui o ponto de luz. E com essa parte aqui eu gosto de aplicar a sombra debaixo dos olhos. Ele é super preciso e fica um resultado incrível. Esses 2 da Mariana eu vou apresentar juntos porque são da mesma marca. Esse aqui eu uso pra debaixo dos olhos também, ou pra esfumar delineado, né? Eu não costumo fazer muito isso, mas quando eu desejo esfumar o delineado, esse daqui é muito legal. E esse aqui eu gosto pra aplicar glitter aqui embaixo. Ele tem as cerdas bem firmes, ele tem poucas cerdas, acho que vocês conseguem ver. E eu gosto muito dele pra aplicar glitter aqui embaixo. Se vocês nunca fizeram, façam, é muito legal. Agora, pra delineado, eu tenho esses 4 pincéis aqui. Esse daqui, Mariana Saad, MS13. Vou apresentar, depois eu explico. Olhos Delineador Natura Una. Ele tem as 2 pontas. Esse aqui da Boticário, super legal, acho que é o meu pincel mais diferentão. Parece uma arma, gosto muito dele. E esse aqui também da Boticário, tá? Agora vamos falar sobre eles. Esses 2 aqui, eu tenho eles há bastante tempo. A galera do vídeo passado tá ligada. E esse pincel é muito legal porque ele não mudou com o tempo. Ele é super preciso. Na verdade, ele mudou um detalhe sim. Ele não é tão firme, tá? Ele é preciso, mas ele não é tão firme. Os pincéis atuais são um pouquinho mais firmes. Pra fazer delineado, tá? Ótimo, ótimo. Delineado preto, delineado colorido, eu uso muito e eu adoro, tá? Esse aqui é mais novo que esse, pra fazer uma comparação pra vocês. Esse aqui é da Mariana, que eu já apresentei. Ele tem menos cerdas, é mais fininho e mais firme. Vou mostrar pra vocês. Tá? Por quê? Ele é mais preciso que esse. Esse é preciso, mas esse daqui é muito mais. Então, o risco, o desenho dele fica muito mais sofisticado. E desse daqui fica um pouco mais bruto. Você sempre vai precisar acertar um canto ou outro. Esse daqui você pode ir sem medo, tá? Eu gosto muito de fazer delineado colorido com ele. Nunca me decepciona. É muito bom. Esse aqui é da Natura, já apresentei pra vocês. Essa ponta aqui é feita especialmente pra você esfumar, tá bom? Você quiser esfumar um delineado no cantinho, fica super chique. Eu não costumo fazer muito, mas ele cumpre essa função. E a parte de delinear,
tá bom? Ele funciona muito bem também para preencher a sobrancelha, essa parte aqui, claro. Então, se você quiser adquirir aí, você vai ter um pincel com praticamente 3 funções: esfumo delineado, aplica o delineador e ainda consegue preencher a sobrancelha. E este aqui, ele foi feito inicialmente para delinear, mas hoje em dia zero chance de usar ele para isso, tá bom? Ele é bem redondinho, as cerdas dele não é tão firme, então ele não dá uma aplicação precisa. Hoje em dia eu gosto de usar ele para aplicar glitter aqui na região da lágrima. Eu acho que fica muito bonito, tá? Ele é antigo, com certeza vocês não vão encontrar mais no mercado. Ele é arredondadinho aqui. Tô mostrando pra vocês só pra cumprir aí o tour, né? Praticamente um tour sobre os meus pincéis. Explicar as diferenças dele, né? Então, olha só que legal. Um pincel de muito tempo atrás e o pincel de hoje em dia, com a mesma função, mas propostas diferentes. Em épocas diferentes, na verdade, né? Ambos foram feitos para delinear, no entanto, com técnicas totalmente diferentes, né? Então, de forma nenhuma diminuindo aí ou alfinetando a Boticário de alguma forma, pelo contrário, sou apaixonada pela Boticário. E são pincéis de extrema qualidade, porque são os pincéis que estão comigo há mais tempo, sem dúvida nenhuma. E com certeza ele tem cerdas intactas. Apenas a maquiagem avançou e o mercado avançou também. Mas só mostrando pra vocês aí uma diferença, né? Uma curiosidade sobre os pincéis. Eu tenho esse pincel aqui para aplicar corretivo, ou espalhar o corretivo, ou enfim, eu gosto muito de usar ele para corretivo. Então, para corrigir algum cantinho que não ficou do jeito que eu queria, não só nos olhos, ele funciona também na boca, ou alguma espinha que você quiser tampar. Ele é bem preciso, bem firme. Deixa eu ver a marca. Volt, número 5, tá? Eu gosto muito dele, eu também teria mais de um, esse eu tenho só, mas eu teria mais de um com certeza. Eu gosto muito pra corrigir batom, se eu desenho a boca errado, ou então sombra. Sabe quando você erra aqui no cantinho? Ele é ótimo, super preciso, fica muito lindo, eu gosto muito desse pincel. E esse daqui é da Macrylan, pincel de detalhe para olhos, W141. Ele é redondinho, pequenininho, fofinho e bem firme, muito firme. Eu gosto especialmente para aplicar aqui na região da lágrima e embaixo dos olhos. Ele é extremamente confortável. Ele é o mais confortável para essa região aqui de baixo. Ele não arranha, não incomoda de forma nenhuma. É o meu preferido. Para a região específica, para a área dos lábios, eu não uso praticamente nada para a área dos lábios, a não ser batom. Tá, eu tenho alguns lápis, mas raramente eu uso. Geralmente é batom direto, assim. Eu tenho esse pincel aqui, que seria para contornar os lábios, porém é daquela linha da Boticário mais antiga. Então, hoje em dia eu já não acho tão eficaz. E eu uso ela para qualquer... Uso esse pincel praticamente para qualquer outra coisa, menos para os lábios, tá bom? Eu uso ele ou pra área dos olhos, ou pra algum cantinho que eu precise, mas hoje eu já não uso pra área dos lábios. Não tenho nenhum, tirando esse aqui, pra área dos lábios. Comenta aqui pra mim se você gosta de usar pincéis, ou pincel pra área dos lábios, qual a diferença que faz na sua make, pra mim saber também, quem sabe aí eu não venha adquirir um pincel pra trabalhar melhor aí a região dos lábios. Então é isso, gente. Os meus pincéis para a região dos olhos, pincéis para detalhes, para esfumar. Eu sou extremamente apaixonada. Com certeza eu vou adquirir aí mais alguns, porque a maquiagem sempre tá avançando e os aplicadores também inevitavelmente seguem esse rumo. Então é isso, gente. Consegui falar pra vocês sobre todos os meus pincéis. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, alguma dica, que vocês tenham achado interessante essa diferença de anos sobre um pincel pro outro, né? Geralmente a gente consegue ver isso em produtos ou em roupas, principalmente em roupas, mas a gente raramente tem esse olhar assim mais crítico ou mais curioso pra maquiagem, mas sem dúvida acontece, como eu apresentei aqui pra vocês.
tá bom? Só mais um detalhe que eu esqueci de falar com vocês no último vídeo, que eu esqueci de apresentar para vocês mais uma forma de aplicar base no rosto, né? Eu mostrei diversos aplicadores, pincéis e esponjinhas no último vídeo, mas faltou esse, então vou dar um bônus aí pra vocês, que são os aplicadores em silicone. Eu tenho esse daqui, da Oceane, tá? É um aplicador, ele é bem flexível, fofinho, vontade de morder. E eu acho que ele é um dos menos falados e, infelizmente, eu também acho que ele é um dos menos importantes. Por quê? Porque ele não... A única funcionalidade é você aplicar o produto aqui e colocar no rosto. Então, assim, ele vai absorver, vai roubar aí do seu produto, da sua base, do seu corretivo, 0%. O que você colocar aqui vai pro seu rosto. No entanto, não é algo que faça muita diferença. Eu não vejo muita diferença entre isso e colocar a base no dedo e espalhar, tá? Porque ele não deixa a pele com aspecto natural. Se você desejar aplicar com um aplicador de silicone, com certeza você vai ter que usar um pincel ou uma esponjinha para finalizar aí essa base, o corretivo, tá bom? Porque zero condições. Então, assim, eu comprei porque eu fiquei muito curiosa, né? Teve uma época que todo mundo tá falando desses aplicadores em silicone, então eu fiquei muito curiosa, adquiri, mas sinceramente não uso, tá? Eu não uso. Você talvez uma utilidade que eu posso falar pra vocês é se vocês quiserem misturar tons de base, então colocar uma mais clara com mais escura, se você não tiver aquela plaquinha, ou então se você quiser usar 100% do produto, mesmo que misturado, você pode colocar aqui, misturar aqui mesmo e aplicar no rosto. Claro que depois você vai ter que usar aí um pincel para espalhar uma esponjinha, mas você pode usar para essa finalidade. Na verdade, eu pensei nisso agora. Pensando assim, até que ela é bem inteligente, porque você colocando ali naquela superfície, aí a galera tem tipo, parece uma bandejinha, não sei o nome específico, pra misturar as bases, enfim. Vai ficar um resíduo de base lá, alguma coisa que você vai perder. Se você colocar aqui, você com certeza não perde, tá? Mas não é algo que eu falaria pra vocês que faz uma total diferença, porque eu não acho, certo? Então é isso, gente. Os pincéis fazem toda a diferença numa maquiagem, toda a diferença. Às vezes você pode ter um produto muito bom, mas por não ter um pincel específico para aplicar aquele produto, seja base, corretivo, contorno, iluminador, sombra, delineado, seja qual for ele, se você aplicar ele aí de uma forma errada mesmo, ou sem ter aí o seu devido pincel, você pode ter um efeito bem diferente do que o produto podia te oferecer e acaba que não fica bonito. Então nem adiantou você ter investido um valor altíssimo naquele produto se você não tem um pincel adequado. Então, assim, qual é mais importante? Na minha opinião, eu acho que vale mais a pena você investir em pincéis do que você investir em produtos caros sem ter pincéis adequados. Porque os produtos caros, eles são sim muito bons, eles sim vão te entregar um resultado maravilhoso. Mas se você não tiver as ferramentas, os pincéis, os aplicadores, para utilizar aquilo como a marca deseja, como a marca oferece, como deve ser aplicado, você não vai ter um resultado tão bonito, tá? Então, assim, é mais bonito uma sombra da Ruby Rose esfumada bem, com um pincel legal, do que uma sombra muito mal esfumada, totalmente marcada, às vezes até torta, de uma marca internacional, entendeu? Então a gente tem que balancear aí, tá? Tenha pincéis, não tô falando pra você ter o tanto que eu tenho, mas talvez você tenha até mais, que bom, mas tenham pincéis que consigam fornecer pra você 100% do resultado da maquiagem que você tem. Então tem um pincel legal pra aplicar base, tem uma esponjinha legal pra deixar a aparência da sua pele natural, tenha um pincel pra aplicar delineado, que seja um delineado bem marcado, que fique uma linha bem bonita, sabe? Não fica aquele friso. Compre pincéis pra esfumar a sua sombra, sabe? Pra não deixar ela aquela cara ali mal feita, né? Então, assim, balanceia, que aí com certeza a sua maquiagem vai ficar incrível, tá bom?
Um beijo pra você que ficou até aqui, muito obrigada. Como se você não viu os vídeos anteriores, confiram aqui. Esse canal tá nascendo, tá crescendo agora, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui. Ah, eu queria que o vídeo fosse mais longo. Ah, queria que o vídeo fosse mais curto. Ah, Van, fala sobre tal coisa. Dá ideias, tá? Aqui, lá no meu Instagram, tá? Vai estar aparecendo aí pra vocês na tela. Me sigam lá, tem vídeos super legais, tá bom? E eu conto com vocês aqui no meu canal sempre, a cada vídeo, pra gente construir aí essa amizade, essa relação juntas, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Tchau!